Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos estar estudando sobre os polígonos. Polígonos são formas geométricas planas, fechadas, cujos seus segmentos de retas não se cruzam. Então, temos os polígonos em azul e os não polígonos em vermelho. Podem observar as características dos elementos em azul. Nós temos formado somente por linhas retas e elas não se cruzam. Já os não polígonos ali, então, são figuras arredondadas ou então que estão se cruzando. Nós podemos destacar alguns elementos em um polígono. Quais são eles? Os vértices, no caso, os vértices, os lados, as diagonais e os ângulos internos. Os vértices dessa figura ali são os pontos F, G, H, I e J. Esses pontos são o quê? São os encontros dos lados, O que são os lados? São os segmentos de retas que formam o polígono. Então, ali nós temos FG, GH, HI, IJ e JF formando este polígono. Temos também as diagonais. São segmentos de retas que ligam um vértice ao outro. Então, ali as diagonais estão formando uma estrela neste polígono ali. Mas então as diagonais são que ligam vértices, E os ângulos internos são aqueles formados por dois lados consecutivos. Então, nós temos os ângulos F, G, H, I e J, que estão destacados na figura em verde claro. Em um polígono, nós também podemos destacar os ângulos externos, que são obtidos prolongando os lados deste polígono. A quantidade de ângulos externos é igual à dos ângulos internos. Nessa figura, nós temos um triângulo, e aonde nós podemos prolongar os lados, formando então um ângulo externo e um ângulo interno. O ângulo, os dois juntos formam 180 graus. Lembrando, então, esse detalhe. Como que a gente pode nomear um polígono? Como é que a gente nomeia eles? Os polígonos eles são nomeados de acordo com o número de lados. Se um polígono tem 3 lados, ele é conhecido como triângulo. Um polígono de 4 lados é conhecido como quadrilátero. Existem vários quadriláteros que recebem nomes especiais, tais como o quadrado, o retângulo, o losango. São quadriláteros que têm os seus nomes específicos por características específicas também. Com 5 lados, a gente forma um pentágono. Com 6 lados, então, um hexágono. Um polígono de 7 lados é chamado de heptágono. Um de 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. Existem outros polígonos com mais de 10 lados? Sim. E a gente vai, no caso, tá vendo principalmente esses aí. Os demais a gente vai ver num outro momento. Os polígonos eles podem ser classificados em convexo e não convexo. O polígono ele é convexo quando qualquer segmento que une dois de seus pontos está inteiramente contido nele. Podemos ver aqui que foi traçado 2 pontinhos e ligado com uma reta. Essa reta ficou totalmente dentro dos polígonos desses 2 primeiros polígonos, por isso são chamados de polígonos convexos. O polígono ele é não convexo quando houver qualquer segmento com extremidades nele, mas com pelo menos um ponto fora dele. Então, por exemplo, aqui a gente traçou 2 pontinhos e ligou esses 2 pontos, formou, fazendo a reta ali, e percebam que a reta ficou uma parte fora do polígono. Então, esse polígono aqui, ele é não convexo. Esses dois aqui, Polígonos regulares e irregulares. Então, a gente pode classificar os polígonos também em regular e irregular. O que é um polígono regular? São aqueles que possuem todos os lados e ângulos com mesmas medidas. Então, aqui embaixo nós temos, o pentágono aqui de 5 lados, Claro, o pentágono tem 5 lados e os 5 lados são de mesma medida. E além dos 5 lados, os 5 ângulos também formam a mesma medida.
né? Também tem a mesma medida. O amarelo aqui, então, nós temos um heptágono, né? 7 lados de mesma medida. O triângulo, esse triângulo aqui, ele é chamado de triângulo equilátero, porque é um triângulo com todos os lados iguais. Tá? E, inclusive, os ângulos também vão ser iguais. E o nosso quadrado também, né? Todo mundo sabe que o quadrado tem todos os lados iguais. E também formam, né? No caso, nós temos 4 ângulos de 90 graus formando o quadrado. Os polígonos irregulares, então, são aqueles que não possuem ângulos nem lados com medidas iguais. Esse hexágono aqui, ele tem essas laterais aqui, né, no caso até são iguais, mas a superior e a inferior aqui, elas são um pouquinho maiores, né, do que as das laterais. Então, ele é irregular por este fato. E os outros dois a gente consegue ver um pouquinho mais fácil ainda, né, que é irregular. Medidas diferentes dos seus lados. Vamos a alguns exemplos. Quais figuras abaixo são polígonos? Então, a gente pode destacar aqui que nós temos aqui nessas figuras a figura 1, que é um polígono, a figura 4 e a figura 6 e ainda a 8. Qual é a característica delas que faz elas serem polígonos? Elas têm somente linhas retas e não se cruzam, né? As demais, ou elas têm partes arredondadas ou estão se cruzando. Aqui embaixo, então, quais são os polígonos convexos? Ou seja, que eu posso traçar um pontinho e qualquer, né, 2 pontinhos e traçar uma reta dentro de qualquer lugar que eu faça, não vai ter parte fora. Nesses ali nós temos então a letra C, que é um polígono convexo, a letra E e a letra F, tá? Então a letra C, ele tá, no caso é um polígono convexo, assim como a letra E e a letra F também, tá? Os outros, se eu ligasse um pontinho aqui, ó, e traçar uma reta que ficou torto, né? No caso, uma linha, mas iria ficar uma parte fora, certo? Então, esses aqui que eu circulei, então, são polígonos convexos. E quais das figuras abaixo são polígonos regulares? Ou seja, todos os lados iguais e ângulos iguais. Esses risquinhos que tem aqui na figura 3 e 6 indicam que essas medidas têm o mesmo, tá? Tipo, ó, 2 risquinhos, 2 risquinhos, 2 risquinhos, 2 risquinhos, né? Quer dizer que essas medidas aqui são iguais, tá? E os ângulos aqui também estão formando o mesmo ângulo, né? Então, quais das figuras abaixo são polígonos regulares? Um é regular? Não, posso descartar. O 2 é regular? Não, né? Ele tem comprimentos diferentes das laterais. O 3 é regular? Sim, ele é regular. O 4 não é regular. O 5, as medidas dos lados é diferente, né? E o 6 aqui, ó, também não é regular. Por quê? Porque este ângulo aqui, né, no caso, ele é maior que o ângulo aqui em cima. Então, o único que é regular aqui nesse caso é a figura número 3. Por hoje é isso. Espero que tenham conseguido entender e até uma próxima aula.